Está no ar, no divã do Gicovati. Como eu falava agora há pouco, ainda no final do programa esportivo, hoje, em respeito ao fim do ano e à época que nós estamos passando, eu pensei em conversar um pouquinho com vocês sobre a questão dessa disputa que se dá entre a razão e algumas das nossas emoções. Principalmente essa disputa entre disciplina e preguiça. Vocês sabem, no fim do ano, todo mundo realmente costuma aproveitar a data do dia 31 de dezembro para fazer um balanço da vida. Uma data adequada para o balanço mesmo, porque vamos dizer, o fim de um ciclo até mesmo astronômico, não é? A Terra completa uma volta inteira em torno do Sol. Então o ano é uma unidade de tempo relevante, é um 80º em média da vida da gente, é uma hora de balanço, a gente vê o que pode ou não fazer bem feito, que pode ou não corrigir, consertar, melhorar na maneira de ser da gente. Porém, as coisas que nos integram não dependem tão facilmente da vontade racional da gente. A gente tem uma razão e tem as emoções. A gente tem, por exemplo, a preguiça, não é? E um indivíduo que se dispõe a fazer exercícios com regularidade, a fazer dieta para perder peso. Um indivíduo que se dispõe a parar com os seus maus hábitos alimentares, a parar de fumar, a parar com a bebida alcoólica. Sempre todo mundo deixa para segunda-feira para começar essas coisas, ou então, mais ainda, para o dia 1º do ano, que se aproxima, em mais 2 semanas estaremos lá. Na realidade, a verdade é que a gente faz votos e propósitos quando está longe da situação. E aí a razão parece que manda, domina, reina verdadeiramente. Só que quando chega perto, quando acontece a hora, a situação é bem mais difícil. Quer dizer, quando o indivíduo se propõe a acordar às 7 horas da manhã para sair e correr meia hora ou 40 minutos antes de ir para o trabalho. Na realidade, ou antes de se preparar para ir para o trabalho. Na realidade, às 7 horas toca o despertador. E aí, quando toca o despertador, se compõe uma luta, uma luta braba, histórica mesmo, entre a disciplina, aquilo que a gente tenta honrar como coisa que a gente combinou com a gente mesmo na véspera ou nos dias anteriores, e a enorme preguiça que está presente em nós na hora que a gente acorda de manhã cedo, especialmente fora do horário habitual da gente, né? Então, essa hora é que é preciso ter uma força da razão extraordinariamente forte, é preciso realmente ser muito firme e determinado para conseguir honrar aquilo que a gente combinou com a gente mesmo na véspera. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas não é tão forte e não é tão senhora de si mesmo, de maneira que a disciplina perde para a preguiça na grande maioria dos casos. O que é uma lástima, porque, na verdade, o homem, a disciplina não é uma palavra ruim, nem uma palavra militar, é uma palavra em que eu honro as coisas que eu mesmo combino comigo. Não é obedecer ordens de terceiros, é eu honrar aquilo que eu combinei comigo. Quando eu combino comigo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu não honrar, minha autoestima vai para baixo. Então, ou eu acho que eu tenho força e faço propostas compatíveis com as minhas forças, ou é melhor não fazer propostas mesmo, porque senão, se eu fracassar, eu tenho um prejuízo grande da autoestima. Cuidado com as promessas que você vai fazer para o ano novo. Seja realista, não superestime as suas forças, não subestime a sua preguiça, não subestime os seus maus hábitos, os seus vícios e todas estas coisas que fazem parte histórica da sua natureza. Devagar e sempre, planos pequenos para poderem ser bem-sucedidos. Muito bem. Temos agora o nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Meu nome é Sid. Como? Sidney. Sidney. Isso. Pois não, Sidney. Doutor, o meu problema foge um pouco do tema, né? Não, o tema é só abertura, você fala do que você quiser. Aqui é um programa livre onde todo mundo pode falar de tudo. É o seguinte, doutor, eu me separei, tive um casamento de 11 anos, no qual tive 3 filhos nesse casamento, e me separei há 1 ano, encontrei uma outra pessoa, tá, uma mulher maravilhosa. Sidney, você se separou por quê? Nós nos separamos porque eu não sentia mais, não gostava mais
da minha mulher, não dava mais pra gente continuar. Quem que quis separar, você ou ela? Eu. Sei. E encontrei uma outra pessoa que, sabe, me completou assim, ao todo mesmo, a gente se dá bem. Só que tem um problema. Quando eu estou com essa pessoa, isso começou de uns tempos pra cá. Eu começo a pensar na ex-mulher. E tá, aí a gente termina, eu volto com essa ex-mulher, converso com ela, a gente tenta ficar junto, mas não consigo. Não consigo ficar com ela. Por que, hein, Sidney? Afinal de contas, o que a ex-mulher tem de tão atraente e de tão repelente ao mesmo tempo? Olha, doutor, ela é a mãe dos meus filhos. Isso não é motivo nem para ficar longe, nem para ficar junto. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que eu tô totalmente perdido nisso daí. Não, mas eu não entendi. Qual é a graça que você vê nela e qual é a falta de graça que você vê nela? O que te faz reaproximar dela e o que te faz fugir dela? Eu sinto saudades dela. Sei. E aí chega perto? Aí chega perto, a gente fica junto, já não, sabe, aquela vontade que eu tinha, ela não me completa, passa. Mas não completa o quê? Sexualmente? Tanto, ficar perto dela, nem precisa ser sexualmente. A gente junto, assim, eu começo a me encher, tipo... Porque ela é muito chata? Não, até que ela não é chata, mas eu que não me sinto bem do lado dela. E por que volta, então? Então, é aí que está o problema. Aí que está o problema. Mas escuta aqui, Sidney, você tem que ser um pouco mais firme. Aí, olha, voltamos ao assunto do início do nosso programa, sim. Precisa um pouquinho mais de disciplina, né? Se você decide que esta senhora não serve para ser a sua esposa, você tem que deixar ela em paz. Não é? Mesmo que de vez em quando dê vontade de se reaproximar dela, tem que se afastar, porque na realidade não é legal que você fique indo e vindo desse jeito. Além de tudo, eu não sei como é que a sua namorada atual aguenta isso. Ela aguenta bem? Não, ela não aguenta mais. Tanto ela não aguenta que hoje ela pôs um ponto final, entendeu? Sei. E ela falou, resolve a sua vida e depois a gente conversa, porque do jeito que tá eu tô pulando fora. Sim. E você não acha que ela tem razão? Eu acho. Então. Eu acho que ela tem essa razão. Agora, no convívio, qual das duas é mais legal? A namorada. A namorada? Então fica com a namorada, Sidney. Então, mais simples. Se já separou mesmo, cada vez que tenta voltar com a sua esposa, não consegue, né? Você realmente está complicando uma coisa relativamente simples, né? Eu, no seu lugar, não teria muita dúvida, né? De retomar firmemente uma relação com a namorada, manter uma relação cordial, sim, com a ex-mulher, mãe dos seus filhos, dar atenção e cuidar dos seus filhos, mas eu acho que este relacionamento novo é mais gratificante para você do que aquele que você tinha com a sua mulher. Então eu acho que é o caso de você realmente parar de ter expectativas deste tipo, né? E realmente assumir a sua nova relação definitivamente, né? Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui mais um e-mail que nos chegou ao longo da semana. Dr. Gicovati, desde o início da minha vida sexual tenho problemas de disfunção eréctil. Tenho 26 anos e namoro com uma garota que, apesar de saber desse problema, me pressiona e não colabora muito. O que me deixa ainda pior. Eu fico excitado, mas no momento da penetração é que as dificuldades aparecem. Já tomei remédios para ereção, mas não ajudaram muito. Como minha namorada está viajando há 5 meses, comecei a fazer uma espécie de tratamento ao qual fui aconselhado. 16 visitas a uma mesma garota de programa, mas não sei se vai adiantar. Estou à beira do desespero. Devo começar a tomar alguma droga específica? O que devo fazer? Gostaria da sua opinião. Então, Ricardo, a primeira coisa eu gostaria de dizer a você o seguinte, que o fato da sua namorada pressionar é um fator muito negativo e que, na realidade, ela colabora para que o seu problema não melhore de jeito nenhum, né? Porque a pior
problema, a maior dificuldade que existe no homem com dificuldade sexual é justamente a preocupação exagerada que ele tem com o desempenho. Quer dizer, cada vez que um homem que já teve alguma dificuldade sexual vai para a nova relação sexual, em vez de ele estar preocupado em agradar a mulher, em curtir a situação, em estar ali inteiramente, ele está basicamente com a cabeça voltada para olhar para si mesmo para ver se ele está ou não tendo ereção. Em vez de se preocupar com a relação, ele se preocupa consigo mesmo, com o seu pênis e com a sua ereção. O que, obviamente, aumenta muito a chance de não funcionar. Porque se há uma coisa que o organismo realmente não gosta é que a cabeça se intrometa em assuntos do corpo, né? A cabeça, a cabeça não deveria se meter no sono. Se a gente deita meia-noite e fala assim, puxa, preciso adormecer já, porque amanhã tem que acordar às 6 horas e aí eu vou dormir mal, pouco, vou ficar sonolento amanhã cedo, pronto, aí a gente não dorme de jeito nenhum, né? A mesma coisa com o sexo. O principal meio do indivíduo conseguir se livrar das suas dificuldades é conseguir ficar tranquilo na situação sexual, desobrigado de performance, desobrigado de qualquer tipo de pressão e completamente à vontade para funcionar ou não. Inclusive, nesses casos em que a dificuldade maior é na hora da penetração, talvez o mais importante mesmo seja criar uma condição onde o sexo possa se dar também num clima de natureza oral, onde possa haver troca de carícias orais ou então manuais, de maneira que a penetração se dê, quando se der, numa situação em que o homem não esteja mais nem um pouco com a sensação de que ele tem que prestar algum serviço mais relevante e que ser mais exigido do ponto de vista da mulher. Esse tipo de tratamento que lhe propuseram, de você trabalhar com uma substituta, não é? Isso aqui era usar profissional, tipo como se fosse fisioterapeuta sexual, né? Foi uma estratégia de tratamento que foi bolada no fim dos anos 70, ou no começo dos anos 70, por um casal de pesquisadores americanos, que se chamava Masters e Johnson, que ficaram famosos no mundo inteiro. Mas, na realidade, é um tipo de estratégia que hoje está completamente fora de moda. Não há mais necessidade desse tipo de atitude. Eu acho que você teria que realmente ficar muito mais firme em relação à sua própria namorada, deixar muito claro para ela que se ela não cooperar, não ajudar, criar esse clima de total descontração, descompromisso e serenidade, você vai trocar de namorada, porque você pode até, de repente, conseguir ficar bem sexualmente com esta terapeuta sexual aí, né, com a qual você está frequentando, mas isso não vai resolver, não vai se transferir para um relacionamento como esse com a sua namorada, no qual você, na verdade, fica exigido e pressionado por ela. Essa pressão é fatal. Quem pressiona realmente é porque não quer ajudar em coisa nenhuma. Não tem que ficar desesperado também, porque não é por aí que se mede a honra, a dignidade e a autoestima dos homens. Os homens têm que parar de medir a sua autoestima pela sua competência sexual, pela frequência e pela ereção e pela frequência das suas relações sexuais. Drogas não funcionam neste caso, você já tentou e não funciona mesmo, né? O que tem que fazer? Tem que aprender a conversar claramente com a sua namorada e pedir e exigir a ela que ela funcione como esta colaboradora sexual, criando condições de ficarem juntos na cama, sem pressão, sem exigência e principalmente sem exigência de penetração, que é onde está o seu ponto fraco. Se criar um clima onde a exigência de penetração desapareça, certamente ela, em algum momento, por engano, acaba acontecendo, que é como funcionam essas coisas. Quando você consegue não pensar no assunto, uma coisa se resolve. Muito obrigado. Então temos agora mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Leandro. Leandro. Pois não. De onde você fala, Leandro? Vila Maria. E qual é o problema? É assim, eu sou bissexual. Sei. No relacionamento tanto com homem e como com mulher. Sei. Quantos anos você tem, Leandro? Eu tenho 28. 28. Isso. Eu queria, tipo assim, definir um relacionamento só. Tipo, ter só relacionamento com mulher e casar, mas eu não consigo ficar sem ter relacionamento com homem. Já tentei várias vezes e não consigo. Ficar sem ter relações com os homens? Isso. Porque com os homens é muito mais interessante do que com as mulheres ou não?
Não, eu diria que com os dois, eu já tive até com os dois ao mesmo tempo. Sei. Mas com os dois é interessante, mas eu gostaria de não ter com os homens, mas eu não consigo, a vontade... Leandro, quando é que foi a sua primeira relação sexual? Não, a primeira relação sexual que eu chamo de relação mesmo foi aos 13 anos, mas eu... Tem aquelas brincadeiras de criança que eu acho que a gente não leva muito em conta, sei lá. Não leva mesmo, não leva mas mesmo. Influencia muito, não influencia? Não sei, só se ficar com a cabeça muito presa nisso, porque em geral, na verdade, não é tão relevante, né? Uhum. Só se você ficar muito encanado com isso, senão não é. Agora, aos 13 anos foi com rapaz ou moça? Não, com rapaz eu tenho desde criança. Aí eu não sei, mas com moça mesmo foi com 13. Com moça? Isso. Com rapaz desde criança, mas os rapazes eram mais velhos, já eram adultos? Era tipo assim, tinha rapazes que era tipo assim, até meus 7 anos só era com a pessoa só, com um menino da minha idade. Da sua idade. Depois dos 10 era com já homem mesmo. Homem mesmo, você tinha 10 anos, né? E aí você tinha um papel passivo na relação, é isso? Não, até os 10 anos eu fazia ativo. Sim. Aí com os homens mesmo, que era homem já alguns casados, era passivo. Sim. Alguma vez fez isso por dinheiro, Leandro? Não, mas eu fiz por sorvete. Tipo assim, quando eu tinha 13 anos, mas por dinheiro não. Sim. E você teve algum relacionamento sentimental? Quer dizer, teve alguma pessoa, homem ou mulher, que você tenha gostado muito? Sim. Homem ou mulher? Mulher. Quer dizer, quando é do ponto de vista sentimental, é sempre mais para a figura feminina? É. Você nunca gostou, teve um relacionamento de romance com uma figura masculina? Não, com a figura masculina... É um desejo sexual mais grosseiro? Isso só acontecia lá, depois de lá acabava. Sim, quer dizer, na verdade era uma coisa mais, assim, mais carnal mesmo com os homens e a mulher é mais romance, é isso? Isso, mas eu não consigo ficar sem esse carnal também. Sim, então, não é fácil mesmo, não é? Quando o indivíduo tem, pelo jeito você tem, né, um desejo sexual bastante intenso, que se dirige tanto numa direção quanto na outra. Você teria que realmente aceitar que uma parte desse desejo, não só pelos homens, se você resolve ter uma relação sentimental, casar, ter filhos, etc., você tem que imaginar o seguinte, que vai ter vários outros desejos que você não vai poder cumprir, mesmo com outras mulheres, né? Todo indivíduo que se casa ou se fixa sentimentalmente a um parceiro, homem ou mulher, continua tendo desejo por outros. Tanto faz se é por outras, no caso do homem ter desejo só por outras mulheres ou por outras mulheres e outros homens. Sempre vai ter uma privação, um prejuízo, quer dizer, uma coisa que o indivíduo vai ter que arcar com essa renúncia, né? Que é, outra vez, voltando ao início do programa, uma questão de disciplina e de força mesmo, e também o indivíduo se achar, vamos dizer, obrigado a isso moralmente por força dos compromissos que assumiu durante o casamento. Não é fácil também para os heterossexuais manter a sexualidade só no domínio do sentimento, porque o homem é um homem é um animal que tem um desejo visual e, portanto, ele é estimulado visualmente por muitos outros objetos, além da sua mulher amada. Então, sempre vai implicar numa renúncia e num sacrifício. Quem não tiver esta força para ser capaz de renunciar, fica com dificuldade. Tanto faz se é bissexual quanto não. E é uma pena, viu, Leandro? Porque, na realidade, as delícias maiores, mesmo do sexo, são quando você ainda está junto com uma pessoa que você curte continuar com ela depois que acabou a transa também. Muito obrigado pela sua participação. Temos um outro ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? É Rodrigo. Rodrigo, qual é o problema, Rodrigo? É um problema muito simples, assim. Eu me considero uma pessoa razoavelmente bem realizado, feliz no dia a dia, apesar de ter trabalhado no mercado financeiro, que é uma coisa muito impressionante, desgastante. Sim. E faço psicoterapia também há um tempo. Sim. E o que acontece, que me levou à psicoterapia foi o fato de eu roer unha. E eu falava, qual o motivo de eu roer unha? Aí foi todos os motivos, né? Quer dizer, eu parei de me aumentar muito cedo, que me fazia levar a mão na boca, para chamar atenção, problema afetivo de chamar atenção, muita ansiedade e um superego muito alto, em função, inclusive, do pai ser filho de delegado. Então, tudo na família era motivo de vergonha, era motivo de culpa, e eu fui meio que incorporando esses motivos todos e trazendo muita angústia no meu dia a dia. Mas, assim, tendo um padrão de felicidade, digamos, razoável para alto.
Acontece que quando eu saio de férias para países distantes, essa felicidade me faz sentir a pessoa mais feliz do mundo. É como se eu estivesse longe de casa, longe do ambiente de trabalho, longe de todo esse superego intenso e me sinto assim, capaz de tudo, inclusive não roo unha. Então, quer dizer, eu tenho uma felicidade no nível legal, só que eu multiplico ela por 10 quando eu saio de férias. Então, eu queria saber, é uma coisa que está dentro de mim e eu sinto que eu não tenho problemas praticamente, não tenho problemas para resolver, as pessoas viram paisagem. Então, a coisa está mais no comando meu do que nas outras pessoas. E eu queria saber como trazer definitivamente essa coisa que eu tenho dentro de mim, que eu tenho nas férias, para o meu dia a dia de trabalho normal. Não existe jeito para isso não, Rodrigo, porque infelizmente todos nós, quando voltamos para a realidade, nós sofremos uma enorme pressão da cultura, quer dizer, do ambiente no qual a gente vive no dia a dia. Quando a gente está de férias, é como se a gente tirasse férias também do ambiente, da cultura, do estresse, da preocupação. Você tira férias, parece que as preocupações e aflições não viajam nem para muito longe. E elas, pelo menos, não viajam na mesma hora que a gente. Se você ficar muito tempo num novo lugar, muitas semanas no mesmo lugar novo, provavelmente já começa a roer unha outra vez. Quer dizer, é na hora que a gente consegue desligar, porque está fora do nosso ambiente cultural, está fora das nossas relações mais fixas, onde todas as outras pessoas não são relevantes, não tem a questão da vergonha, todo mundo pode andar vestido do jeito que quiser, etc. E quanto mais longe vai, melhor. Entendeu? E, evidentemente, infelizmente, a gente não consegue trazer isso de volta para o dia a dia. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido trazer isso de volta para o dia a dia. De maneira que a gente, está viajando, por exemplo, longe do Brasil, fica com muita facilidade para, comer sozinho, ir no cinema sozinho, quando está viajando sozinho por qualquer motivo, e chega e diz assim, eu quando voltar para minha cidade, vou fazer a mesma coisa, vou para o cinema sozinho, vou sentar no boteco sozinho para comer em paz, etc., e olhar a paisagem, e não consigo fazer nada disso. A gente volta e adere e incorpora tudo de novo, o padrão da cultura onde a gente está inserido, e parece que desaprende tudo aquilo que tinha aprendido e gostado tanto durante as férias. Aliás, se a gente conseguisse ficar nesse estado de maravilha aqui mesmo, provavelmente ninguém mais sairia de férias. Ainda mais hoje em dia, com tanto transtorno nas rodoviárias, aeroportos e tantos problemas de tráfego, provavelmente ninguém mais sairia de casa se conseguisse essa serenidade estando aqui mesmo no dia a dia. De todo modo, agradeço muito a sua participação. Lamento que você vai ter que continuar roendo unha. Também nunca vi ninguém parar definitivamente de roer unha, viu, Rodrigo? É difícil pra caramba. Uma bobagem que não tem pé nem cabeça e as pessoas não conseguem parar. Um abraço para você. Tenho aqui o Josias, um e-mail do Josias, de Paulista, em Pernambuco, que escreveu o seguinte. Dr. Flávio, sou casado há 28 anos, tenho 2 filhos, ambos independentes. Tenho 56 anos, sou aposentado desde os 47, mas continuo trabalhando. Minha mulher é funcionária pública. O salário dela é um pouco menor do que o meu, mas ajuda nas despesas. Porém, de um tempo para cá, ela não tem participado mais nos assuntos financeiros. Não discutimos mais nossos gastos. Ela disfarça quando toca no assunto e não fala mais sobre o que faz com o dinheiro que ganha. Sempre acreditei que o casal deve dividir igualmente o dinheiro para cobrir suas necessidades. Isso fortalece a união e restabelece o princípio da responsabilidade mútua. O clima em minha casa está muito negativo e nos últimos dias temos dormido em quartos separados. Desconfio que ela não gosta mais de mim, apesar de todo o tempo que estamos juntos. O que faço para resolver esse problema? José, é difícil falar porque na realidade existe mesmo um problema, principalmente uma mudança de postura da sua mulher, né? Que antes tinha uma atitude cooperativa. Quer dizer, a comunhão dos bens é muito importante, não tanto por causa dos bens, como você coloca aqui, mas por causa da comunhão. Quer dizer, quando um casal está junto, ele pensa na vida junto, ele projeta futuro junto, ele se relaciona com os gastos, com as despesas, com o dia a dia, com
o que vai ser feito das reservas do dinheiro que sobra, tudo é em conjunto. Na medida em que esse clima se desfaz, na medida em que vocês estão, inclusive, agora em quartos separados, eu acho que realmente o problema se agravou. Não foi na questão do dinheiro, mas foi na questão da comunhão. Não dos bens, mas na comunhão. Então seria o caso de seriamente sentarem para conversar sobre outros assuntos. É evidente que quando nos casais hoje ambos trabalham, como é o caso seu e da sua mulher, que haja o partilhar das despesas, como toda a poupança também deve ser partilhada. É tudo nosso, não é? Todo mundo trabalha, todo mundo se esforça, todo mundo tem sua liberdade e tem também a sua responsabilidade e a necessidade de compartilhar todas essas coisas com o seu cônjuge, não é? Mas parece que aqui acabou um pouquinho a questão da comunhão, que está falhando a comunhão e não a questão dos bens. Converse bastante, quem sabe vocês ainda conseguem se reencontrar. Temos agora mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Elaine. Elaine, qual é o problema? Oi, doutor Flávio, eu tenho 33 anos, né, eu estou em tratamento psiquiátrico desde 14/8/2006, com quadro compatível à esquizofrenia, né. Eu sofria delírios de perseguição, eu cheguei até pedir demissões de empregos por acharem que as pessoas estavam conspirando contra mim. Você tinha clara consciência de que era delírio ou essa palavra te ensinaram depois, na hora? Não, eu ouvia as vozes dizendo, eu tentei até suicídio. E quando você ouvia as vozes, você tinha certeza que eram vozes verdadeiras? Não, eram vozes subliminares, vozes verdadeiras, sim, dizendo que a culpa era minha de tudo que estava acontecendo com a minha família. Eu sentia policiais colocando a mão em mim, encostando em mim. Eu achava que meu telefone estava sendo monitorado, meu computador também sendo monitorado. Sim. E aí eu fazia uso de risperidona, proctazamina, fluorextina, enfim, remédios voltados para esse quadro, né? Sim. Após 1 ano e 3 meses de tratamento, esses sintomas desapareceram. E agora eles deram um lugar a um vazio, apatia, desânimo, tristeza. Eu só tenho vontade de ficar na cama, dormindo, e eu só fico pensando que eu quero que Deus me leve desse mundo. E agora o meu quadro é compatível à depressão severa. Eu estou tomando antidepressivo, se bem que eu ainda continuo com risperidona também. Sim. E eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer para voltar a lutar pelos meus objetivos, para ser aquela pessoa que eu era antes. Como é que você era antes? Eu sempre fui uma pessoa que desde os 15 anos eu sonhava, eu vou estudar, vou fazer minha faculdade, vou morar sozinha. E no decorrer da minha vida eu conquistei todas essas coisas. Hoje eu tenho meu apartamento, eu sempre trabalhei em multinacionais, fiz curso no exterior de idiomas, eu fiz minha pós-graduação. E agora eu não tenho mais vontade de nada. Então, eu só tenho vontade, só fico pensando que eu quero que Deus me leve daqui. Então, mas você, há quanto tempo está nesse quadro mais depressivo? Esse quadro depressivo eu estou desde setembro. Sei, você tem conseguido melhorar com os remédios ou não? O cloridato de... Fluoxetina. Não, ipramina. Imipramina. Eu também estou tomando fluorextina e estou tomando risperidona. Sim. Ele tem regulado o meu sono, eu tenho acordado mais cedo, ele tem me feito dormir bem menos, né? Ele está sendo ministrado há 1 mês para mim. Então, na realidade, Elaine, você tem que ter um pouquinho de paciência e principalmente compreender bem que todos esses quadros, eles fazem parte, vamos dizer assim, de problemas de ordem química mesmo. Eles não têm a ver com a sua história de vida, nem com a sua estrutura, nem nada. Eles têm a ver realmente com um infortúnio, vamos dizer assim, de biológico, de ser uma pessoa com predisposição, talvez orgânica, tanto para doença esquizofrênica, esse quadro com ideias delirantes de perseguição, junto com alucinações auditivas, que é bem típico da esquizofrenia, que se chama de paranoide ou persecutória. E depois acabou se seguindo aí um quadro de depressão, que também não é raro, e tudo isso é um momento em que você tem que ter paciência, tem que aceitar as medicações todas, tem que trabalhar junto com o seu médico para que tudo isto seja superado, porque efetivamente é perfeitamente possível imaginar que você volte a ser aquela pessoa
com toda a determinação, garra, e que continue lutando pelos seus objetivos. Isso tem que ser visto como um dramático e muito desagradável, mas acidente de percurso, uma coisa horrível, como se fosse uma hepatite, uma doença qualquer, né, que te torna meio incapacitada por um certo tempo, mas que depois pode perfeitamente se recuperar completamente, como acabou acontecendo com o quadro mesmo esquizofrênico. Então, paciência, determinação, não fuja dos seus objetivos e dos seus ideais, porque eles podem voltar perfeitamente. Muito obrigado pela sua participação. Temos outro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Beatriz, doutor. Boa noite. Boa noite. De onde você fala? Eu falo de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Pois não. Doutor, é o seguinte, a minha mãe, já falecida, tinha problemas de mal de Parkinson e era bipolar. Quantos anos ela morreu? Com quantos anos? Com 85 anos. Você tem quantos anos agora? Eu tenho 63. Pois então, a minha família, todos eles têm, assim, um problema mental. Não sei se são bipolares, porque minha mãe eu soube junto aos médicos, mas os outros eu não sei, mas todos têm um problema. Eu gostaria de saber do senhor se eu corro o risco de vir a ter algum problema, porque a família é quase toda atingida e eu fico... Parkinson, distúrbio bipolar, que mais? Bipolar, Parkinson. Parkinson é bipolar, aqueles transtornos, né, obsessivo, compulsivo, chamado bipolar, não é isso? Isso faz parte do quadro bipolar. Isso, então ela tinha isso. Então, mas veja bem, Beatriz, não é obrigatório, né? Quando se fala que uma doença familiar, significa uma predisposição familiar para certas doenças, né? Agora, não é todo mundo que tem. Você tem 63 anos. Você teve algum sinal ou sintoma de Parkinson até agora? Não, senhor. Nada. Mas é que é o seguinte, doutor, enquanto eu posso raciocinar, se o senhor me disser, não, você tem, a genética, pode ter, eu vou procurar um tratamento. Depois que adoecer, foi o que aconteceu com ela. Ela não queria aceitar. Depois que aconteceu, que se agravou, não adiantou mais. Mas aí que está. Na realidade, você tendo esta lucidez, tendo visto isso acontecer com a sua mãe, certamente se acontecer, devia ter qualquer uma dessas doenças, mesmo a doença bipolar, as pessoas podem perfeitamente saber que não estão bem psiquicamente. Não é tão difícil. Quando você, talvez nos quadros esquizofrênicos seja um pouco mais difícil, mas em depressão, por exemplo, é muito fácil. Se uma pessoa de repente acorda tristíssima, sem nenhum motivo maior, entendeu? Parecendo tá tudo preto, vendo tudo com óculos negro, pessimismo danado, choro fácil e motivado, alterações do apetite, do sono, medo aumentado, tudo isso deixa sem motivo nenhum, certamente sugere que a pessoa está vivendo um quadro depressivo. E aí é uma questão de procurar o médico, não é preciso que ninguém te carregue para o médico, né? No caso do Parkinson, então, não há dúvida nenhuma, porque há um tremor evidente, né? Uma dificuldade muito grande para certas atividades com as mãos, um risco de se machucar ou de se queimar, por exemplo, na cozinha, coisas assim, em que também, só se uma pessoa muito irresponsável é que vai se recusar a buscar uma ajuda medicamentosa para estes quadros. Agora, a verdade é a seguinte, se até os 63 anos não houve nenhuma grande manifestação de bipolaridade, pode ser que você possa ter aí alguma coisa ligada só agora à questão senil, porque definitivamente não acho que essa predisposição familiar chegou em você. Então você tem a sorte de ter escapado disso, porque não é assim, tal pai, tal filho, nós somos todos meio vira-latas, né? De maneira que nem sempre aquilo que aparece na família da gente aparece também na gente, né? Nem para o bem, nem para o mal, não é porque o pai é muito inteligente que o filho é inteligente e vice-versa. Então agradeço muito a sua participação e temos aqui, na verdade, 2 mensagens sobre a época das festas. Uma delas é da Araci. Doutor, perdi vários entes queridos em 2006 e desde então não vejo significado em comemorar datas festivas ou dar um novo rumo à minha vida, apesar de ter muitas ideias. Isso é normal? O que devo fazer? A outra mensagem é do Sérgio. Doutor Flávio, estou separado há 1 ano, sou tímido, ansioso e nessa época do ano não tem jeito, me sinto muito só. Todos os meus amigos estão casados e têm seus próprios compromissos. O que o senhor sugere que eu faça? Então, aqui eu vou dizer a vocês o seguinte,
a vocês dois e também aos milhares de ouvintes, né, que possam estar nessa situação. Na verdade, o mês de dezembro é um mês confuso. Tem gente que fica muito feliz, muito alegre, e que vê no Natal, no Ano Novo, datas natalinas, datas, vamos dizer assim, comemorativas, de alegria, de festejo, felizes de estar reunidos com a família, eventualmente em férias ou na praia. Mas isto é uma parte das pessoas, talvez uma metade. Uma outra boa metade das pessoas fica mais deprimido no fim do ano. Ou porque faz balanços, como eu também falei no início, a gente não só faz planos para o ano seguinte, como faz balanços do ano que terminou. E esses balanços podem ser negativos, podem ser desagradáveis, como as pessoas podem rememorar, principalmente nas datas maiores, como é o Natal, as perdas, né? Lembrar das perdas por morte, lembrar das perdas sentimentais, né? Lembrar dessa coisa da solidão, sabe? A solidão, por exemplo, no Natal é muito forte, fim de ano, as pessoas se sentem muito mal, muito abandonadas. Por exemplo, no Carnaval, às vezes é o inverso. O pessoal casado é que às vezes fica meio aborrecido de estar casado no Carnaval, que queria mais estar sozinho para poder ir pular mais livremente. Mas na época do fim do ano, há uma tristeza realmente muito grande relacionada com solidão, tristeza relacionada com perdas, tristeza relacionada com eventos familiares que às vezes implicam e envolvem encontros de pessoas ou familiares nada agradável, muitas vezes pessoas com as quais a gente não tem verdadeira intimidade, nem nenhuma grande vontade de estar. Compromissos, portanto, cheios de obrigação, gastos com presentes de má vontade, reclamações, às vezes, dos presentes que recebeu, que foram muito inferiores àqueles que deu, as pessoas ficam irritadas, frustradas, aborrecidas, tendo que conviver em situações familiares nem sempre legais, tendo que mostrar uma alegria e um bom humor que não estão sentindo. Dezembro é o mês em que é mais frequente a presença de quadros depressivos, né? Dezembro é o mês em que as pessoas têm mais vontade de desaparecer, de sumir, e não tem força, às vezes, para dar este novo rumo, como aparece na Araci aqui, apesar das ideias. É normal perder momentaneamente essa determinação, essa disposição, mas de alguma maneira o indivíduo tem que voltar a recuperar isso. Quer dizer, isso não pode ser um quadro definitivo, tem que ser vamos dizer assim, uma aquisição, quer dizer, um estado temporário que tem que se readquirir a energia de disposição que estava vigindo até aquele momento. Não é bom que as pessoas vamos dizer, se deixem dominar demais por um quadro de desmotivação, de tristeza, do que seja. Qualquer quadro depressivo, de tristeza, que seja muito longo, né, talvez peça medicação antidepressiva e, eventualmente, ajuda psicológica. Do ponto de vista da solidão, quais as sugestões para as pessoas sem compromisso? Talvez o melhor mesmo seja não tentar inventar grandes programas e nem fazer força demais para imaginar que tem que, no fim do ano, se divertir mais do que em qualquer outro dia. Os dias do ano são idênticos, o dia do 31 não é um dia em que as pessoas deveriam ficar ansiosas por causa de falta de programação. Se você receber, ô Sérgio, algum tipo de convite, não recuse. Se não, deixa para quem sabe no próximo ano você também está com uma boa namorada e a vida venha a melhorar. Vamos torcer para que esse seja o seu destino no ano que vem. Muito obrigado. Temos outro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Márcia. Márcia. De onde você fala, Márcia? Eu falo do Espírito Santo. Pois não. E qual é o problema? Eu me relaciono com uma pessoa já tem uns 6 anos. Sim. Aí eu fiquei afastada dessa pessoa 2 anos e agora estou voltando a me relacionar com essa pessoa. Quantos anos você tem, Márcia? Eu tenho 52. Ela é solteira, eu sou solteira. Sim. Só que ele não quer se casar. E meus princípios religiosos não aceitam que eu tenha um relacionamento sem estar casada. Quantos anos ele tem, Márcia? Ele tem a mesma idade que eu. Sim. Ambos somos solteiros. Eu gostaria de saber como eu posso agir para eu terminar esse relacionamento, já que ele não fala em casamento.
Ele só quer ficar, ele tem certeza que ele gosta de mim, gosta da minha companhia. Eu também gosto dele, mas só que eu queria casar. Eu queria uma coisa mais séria, uma coisa de respeito, uma união de respeito. Eu gostaria de uma opinião, de uma ajuda. Então, eu acho o seguinte, Márcia, se ele não tomou nenhuma iniciativa desse tipo nesses 6 anos, né, é pouco provável que ele venha a fazer isso ainda daqui para frente, não é? Então, não adianta muito você imaginar que tenha uma chance grande disso vir a acontecer. De maneira que, na realidade, você deveria ou aceitar a situação desse jeito, né? Ou então, realmente, considerar isso como uma história que tem que ser terminada, e terminada sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma estratégia muito especial. Toda ruptura é uma ruptura dolorida, né? Toda ruptura é uma ruptura complicada, sofrida, não é? E você teria que passar por esta dor, não é? E aceitar que realmente essa história não tem muita chance de evoluir do jeito que você quer, porque se o indivíduo tem 52 anos, solteiro, já está há 6 anos com você, não se decidiu, não vai se decidir mesmo, né? Então, e não tem jeito de interromper, de romper relação sem sofrimento. Agradeço muito a sua participação. Temos outro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Ricardo. Ricardo. Pois não, Ricardo. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu tenho até muito em cima do começo do programa. Eu trabalho, o meu grande problema hoje seria relacionado ao que está acontecendo na minha área profissional. Nos últimos 3 anos eu tenho trocado muito de empresa, mas assim, trocado porque eu trabalho na área comercial, né, como autônomo, e o que está acontecendo é que as empresas acabam não dando uma retaguarda para a gente vive em cima de resultado. E o que eu tenho notado é que eu tenho, ultimamente um problema que eu não tinha. Parece que a gente vai encarando as coisas, mas vai se cansando. E ultimamente eu tenho notado que eu estou muito desmotivado. E que eu sei que isso vai levar só a piorar a situação. Pois é. Agora eu não tenho encontrado como reverter essa situação. Quantos anos você tem, Ricardo? 42. Você, em geral, teve bons resultados na área comercial? Sim, eu trabalho na área comercial há 24 anos, certo, né? Então, agora... E agora, sem motivação, fica difícil de vender, não fica, não? Exatamente, então... E aí os resultados são ruins, você fica trocando de emprego. Talvez, realmente, você tenha se reciclado profissionalmente? Sim, com frequência, gosto da área. Pois porque é sempre muito estimulante essa coisa de buscar vendas, buscar o cliente, né? É um trabalho muito legal. Né? Eu para falar a verdade, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Então... Agora, o que eu tenho notado é que eu acho que em função de... até para resumir, eu em 22 anos, eu acredito assim, rapidamente aqui somando... Muito rapidinho mesmo. Nos 22, 15 anos eu trabalhei em 2 empresas. E nos últimos 7 eu devo ter trabalhado em 10. Então o que eu percebo é assim, alguma coisa eu estou fazendo errado, o mercado mudou, a gente sabe disso, mas que tem muita empresa que a gente não tem um respaldo. E hoje o mundo mudou e a área comercial ela envolve vários departamentos, né? Você depende de certas situações que às vezes, se você não tem um respaldo, a coisa não flui, né? É verdade, mas na realidade você... talvez devesse olhar mais um pouco para dentro de você também. Quem sabe você, sem perceber, perdeu um pouquinho da garra, da motivação, algum assunto, algum problema pessoal, uma pequena depressão, um pouco mais de tristeza em relação aos planos que você tinha sonhado. Alguma coisa de você com você mesmo pode também ter ou estar prejudicando. Certamente o mundo mudou, as empresas mudaram, o ambiente de trabalho está cada vez mais difícil, mais exigente, mais competitivo, tudo mais atroz, mas acho que às vezes a gente tem que procurar a luz e a própria motivação e a energia dentro da gente. Não é fácil, mas eu acho que é lá que está a grande caixa de segredo que a gente pode tentar
vamos dizer assim, ativar a qualquer momento. Alguma motivação, alguma força que está dentro da alma da gente e que sempre pode ser melhor aproveitado. Obrigado pela sua participação. Temos aqui mais um e-mail enviado pela Clara, de Niterói, Rio de Janeiro. Namoro há 1 ano e não consigo mais controlar alguns pensamentos que me atormentam. Tudo começou depois que descobri algumas mentiras sobre a vida sexual passada do meu parceiro, o que me fez perder parte da confiança que tinha nele. Além disso, ele havia me falado sobre um vídeo pornô que havia jogado fora, mas depois fiquei sabendo que ele ainda assiste ao filme. Fico com a sensação de que eu não o deixo satisfeito sexualmente. Agora muitos pensamentos me dominam. Fico pensando se talvez ele esteja me traindo, se tem casos pela internet, se sai com a vizinha. Sofro muito com as infinitas possibilidades. Gostaria da sua ajuda. Afinal, quais as características que o casal tem que desenvolver no decorrer do tempo para não perder o carinho, a confiança e a atração mútua? Bom, o principal aspecto, Clara, não só nessa história que você conta, mas em todas as outras, talvez seja o da confiabilidade, do caráter e da confiabilidade e do fato de as pessoas desenvolverem antes e acima de tudo, uma enorme e sólida relação de amizade. Quer dizer, eu fico sempre imaginando que a pessoa com a qual a gente se convive intimamente tem que ser a nossa melhor amiga, com a qual não cabe deslealdade de espécie alguma. Agora, então a mentira certamente atrapalha muito. Agora, ao mesmo tempo é preciso que haja compreensão e entendimento acerca das diferenças entre as pessoas e das diferenças entre o masculino e o feminino. Se um homem gosta de assistir, por exemplo, um filme pornográfico, isso absolutamente não significa nem que ele não goste de você e não significa também que ele não esteja satisfeito sexualmente, né? As fantasias eróticas masculinas são muito voltadas para o aspecto visual. De maneira que, muitas vezes, o homem, mesmo tendo muito fortes e bons sentimentos em relação à sua parceira, ele tem outras fantasias eróticas. Aliás, as mulheres fantasias eróticas também têm, como elas gostam de se arrumar e se vestir e se fazer bonito e atraente para outros homens que não apenas aquele que é o seu parceiro sentimental fixo. Então, separar um pouquinho esse elemento sexual ajudaria bastante. Também ajuda bastante, agora, que as pessoas construam uma história de real confiabilidade. Quando você pega mentiras, a mentira é uma coisa muito mais grave do que o passado sexual do seu parceiro, onde você perde a confiança não pelo que ele fez, mas pela deslealdade que está embutida na questão da mentira, não é? Então, o que mais eu acho que define a possibilidade de longo prazo e de longa vida das relações afetivas é uma relação de cumplicidade, de amizade acima de tudo, e onde a confiança recíproca realmente não pode ser quebrada em hipótese nenhuma, porque quebrar a confiança quebra-se uma vez só. A confiança não é coisa que se remende com facilidade. No Divã do Gicovates tem produção de Alessandra Dias, Petra Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Altino Moreira. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares.